Amém. Graça também é o seguinte tópico. Graça é Deus sendo rico, se fazendo pobre, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Vou ler numa versão um pouco diferente, que é a versão King James. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Diz assim: Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Por que está escrito isso? Sendo rico, tornou-se pobre? Como assim? Alguém pode me explicar? Sim, claro que sim, meu amado irmão. Sendo rico, se tornou pobre é porque o Senhor Jesus já existia antes da fundação dos tempos. Você sabe disso, está na Bíblia. Está lá em Provérbios 8 também, fala sobre isso. Sendo rico porque tendo tudo à sua disposição, sem a limitação de um corpo humano que nós temos, de mobilidade, de necessidade, de sede, de fome, de cansaço. Mas ele, por amor a nós, se limitou a um corpo humano e veio até nós para viver a vida aqui na terra, se cansando, sentindo sede, sentindo fome, enfrentando tentações, enfrentando problemas, enfrentando ataques dos religiosos. Mesmo assim, ele se fez pobre por nós, se limitando a este corpo humano, para que pela sua pobreza, sua limitação humana, mas sendo Deus ao mesmo tempo, ele enriquecesse as nossas vidas através da sua morte na cruz e posteriormente sendo ressuscitado por Deus. Isso é que significa graça. É o que diz na nossa apostila, é o Rei descendo de sua glória e vindo habitar entre nós. É o amor que não vê barreiras, nem dificuldades para nos alcançar, perdoar, libertar e restaurar de volta para Deus. Ninguém nunca nos amou assim como Jesus. Não há ninguém no universo que tenha nos amado tanto quanto o Senhor Jesus. Falando sobre lei e graça, um dos itens da apostila diz assim: a lei era o modo como Deus se relacionava com o povo antes de Jesus. Vamos abrir lá em Gálatas 3, versículos 11 a 13. Gálatas 3, de 11 a 13. Então, Gálatas 3, de 11 a 13, diz assim: E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Vamos ler esse texto em outra versão, chamada Nova Versão Internacional, que eu achei por bem lê-la para vocês, porque é bem melhor a tradução. Eu não falo bem melhor em relação à atualizada, mas esse texto especificamente é melhor do que na atualizada. Diz assim, Gálatas 3, de 11 a 13. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Então, o que nós vemos aqui em relação à lei? A lei
é o padrão moral de Deus. Santa, justa, boa e perfeita. Mas tem um pequeno detalhe na lei. A lei se baseia no nosso desempenho e aponta a nossa imperfeição para a nossa real natureza, que é falha. A lei mostra que estamos longe do alvo de Deus. Logo, ela traz cobrança e julgamento por não cumpri-la. Toda vez que você tenta viver o evangelho pela lei, somente por regras e doutrinas também de sua denominação, ou querendo voltar ao judaísmo, você está vivendo pela lei. E quando você vive pela lei, você não vive pela graça. E aí você volta de novo à religião, à cobrança, às falhas. Você se sente pesado. Se o que você vive, se a sua fé, ela te leva a se sentir mais cobrado e a mais pesado do que qualquer outra coisa, isso é uma religião. A religião traz um peso que não vem da parte de Deus, na verdade. Então, nós estamos na graça agora e não na lei, né? Vamos ler Tiago, capítulo 2, de 10 a 11. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. A lei, nesse ponto, é implacável. Você pode ser bom em todas as áreas, mas se tem uma área que você é fraco e você cai, a lei te condena. Veja que nós não podemos viver sobre a lei. Temos que viver pela graça de Deus. Isso é que diz a palavra de Deus. A graça também é um novo relacionamento com Deus, não mais baseado no nosso desempenho, mas no que Jesus fez na cruz e na ressurreição por nós. Quando você entende que a graça é um relacionamento com Deus, você vai entender o seguinte: não é o seu desempenho que te salva. Há muitos crentes, há muitas pessoas que dizem que creem em Deus, mas eles vivem baseados em seus desempenhos, em suas boas obras. Ah, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu ajudo muitas pessoas. E essas pessoas colocam isso como um cartão de visita para entrar no céu. Só que a graça não é o que você faz, é o que ele fez na cruz. Aleluia. É claro que as boas obras vão seguir a sua nova vida com Deus. Vai ser uma consequência, mas não é algo que vai te colocar num bom relacionamento para com Deus, porque senão nós teríamos que guardar toda a lei. Eu vou ler agora Romanos 4, de 4 a 5, numa versão do livro Como Ser Cristão Sem Ser Religioso, que é um estudo bíblico sobre o livro de Romanos, que eu gostei muito da tradução, chama Tradução da Bíblia Viva, né? Romanos 4, de 4 a 5, provavelmente vai estar um pouco diferente da sua versão atualizada que você leu, da corrigida, ou da nova versão internacional. Mas vamos ler Romanos 4, de 4 a 5, e eu vou ler nessa tradução. Ora, o salário de quem trabalha não é um favor, mas sim um direito. Então, se Abraão foi por Deus declarado justo, porque ele creu em Deus, não foi por causa das coisas que ele fez, mas pela sua fé. Até aos que nada fazem para merecer a salvação, mas creem em Deus, como Abraão creu, a sua fé é contada por Deus para declará-los
justos. Então veja bem, não é o que você faz, é o que o Senhor fez na cruz, né? Ele fez na cruz, ele morreu por você. Não é necessário você fazer mais nenhum sacrifício para alcançar a atenção e a graça de Deus. Porque há muitos crentes que vivem querendo cumprir regras. E outros voltaram para o judaísmo, né? Criando regras, criando doutrinas,